Leitura dramatizada, segunda temporada, e esse é o nosso programa de número 21. Então, pessoal, eu vou ler um texto hoje de um grande amigo meu chamado André Scucato. Eu tive a honra de fazer a peça dele, O Segredo da Mata Atlântica, muito tempo atrás, lá no Teatro Tablado. Oh, saudade! Direção da minha querida amiga Bia Junqueira. Bia, onde você estiver, você sempre vai estar aqui, ó, no meu coração. Mas vamos que vamos. Olá. Ninguém. O peripatético acorrentado ou a animação do inanimado. Patéticos somos todos em nossas justas medidas, mas na medida da vida, peripatéticos nem todos. Vamos alargar nosso entendimento sobre ninguém, o peripatético acorrentado e o porquê de retirar-lhe os olhos. Vamos ao termo peripatético. Para os gregos, define o sentido de ambulante ou itinerante. Peripatoi nomeava os portais cobertos do Liceu, onde Aristóteles caminhava por possuir o hábito de ensinar ao ar livre. Portanto, se para pensar, resolver um conflito ou problema é necessário se deslocar, colocar-se em movimento. Parabéns! Você é um peripatético. Agora pense em peripatético que para explicar, pensar, existir, andava de um lado para o outro. Imagine ele amarrado em uma cadeira, tal qual mosca na teia, preso em sua estaticidade, sem poder mover-se e ter que falar, pensar, ir por suas jornadas com o corpo imóvel. Delírio ou efeito de Medusa? Não é ir em direção contrária ao que se caminhou a vida toda. É estacionar, pensar, falar, sem ter seu corpo colocado em movimento, uma via lenta de tortura. O hábito de uma vida, a quebra do peripatismo, traz severas consequências. Tente se colocar no lugar desta figura peripatética, como você se sentiria tendo seus movimentos acorrentados. Mas desgraça pouca não vem de manchete, nem filme americano. Portanto, vamos ao segundo termo, acorrentado, referência ao texto Prometeu acorrentado, clássico grego de Ésquilo, que logo nas primeiras linhas anunciava o espaço cênico desta história. Em-nos chegados aos confins da terra, a longínqua região da Sítia, solitária e inacessível. É onde está agora o nosso ninguém, peripatético acorrentado, com indestrutíveis cadeias de aço a estas rochas escarpadas, punido por roubar o fogo para transmiti-los aos mortais. Consumo de conhecimento na fagulha da sabedoria. Sábio Ésquilo sabia das coisas. Como castigo, uma águia dilacerava seu fígado que todos os dias regenerava-se. No entanto, a ave achando ninguém, o peripatético acorrentado, sendo na cadeira à frente de uma mesa, resolveu pousar em seu ombro, sem espaço para bicar o fígado. Acabou por arrancar-lhe os olhos, tiresiando a sua visão. Assim é a rotina diária de ninguém, o peripatético acorrentado. Ao raiar do sol, uma grande ave pousa sobre os ombros de ninguém e dilacera sua visão, que se regenera cada noite. Não satisfeito, estraçalha suas orelhas, não o deixando surdo, mas limitando a sua escuta apenas a si mesmo. Após este ritual, finca e
as esporas afiadas sob a pele até alcançar a coluna, multiplicando-lhe qualquer sensação de cansaço, fadiga ou desânimo. Sentado em frente de uma mesa, olhando para a sombra do abismo, continua sua jornada diária para entreter o público. No entanto, esta tragédia é mais do que grega e não acaba nestas linhas. Além de todas as suas torturas, ninguém durante a Jornada do Sol precisa realizar um espetáculo para seu público. Público este que ele não vê, mal escuta, pregando tal qual espantalho sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, ele marcha sem movimento, enfileirando mil falas, sem saber se esta alcançam a contento a sua estimada audiência. O último vínculo que lhe restou com o real. Ninguém. O Prometeu acorrentado respira longamente, levanta a cabeça com os olhos secos, o qual repousa uma gota de orvalho interior. Após este ritual diário, entoa a sua fala. Ninguém percebe que a triste lira da qual ecoa os sons, pois disfarça as sonoras ondas com a melodia das sereias e o encanto dos sofistas. Ninguém utiliza imagens de mitos das cavernas para ilustrar a sua fala. Ninguém fala na sombra, mas emite luz para quem está na escuridão do outro lado. Mas ninguém do outro lado responde. Por vezes, uma rápida iluminação, uma face fugidia, tal qual musa assustada que sai das sombras, mas tão breve aparição veio, retorna. Cego, ninguém. O peripatético acorrentado pensa apenas ser um lapso da memória de sua visão. O eco de uma voz ou frase proferida, um sussurro perdido na brisa, é um tesouro que ninguém faz de troféu. Há um bafo de público, há uma resposta sensível do outro lado da escuridão, mas se dissipa como uma fagulha do pensar, se não poder ver com os olhos. Ninguém sente no próprio aluminar-se da pele, com arrepio da alma, ou com o sussurro de um som cingido ao som de uma brisa. Por vezes, no meio do espetáculo, ninguém, acorrentado em sua posição, cego, surdo, por vezes imerso na exaustação, pergunta à plateia que pode haver na escuridão uma questão qualquer. E o silêncio se faz presente. A cada segundo que passa, a águia, como punição ao silêncio sortuno, encrava as garras, tal qual o relógio temporal do sofrimento, à medida que o silêncio se alonga, mas para o interior da coluna se direciona as garras até atingir os nervos que agulham o sistema nervoso, como uma angustiante tenebrosa dor, capaz de colocar abaixo uma legião de detritos. A escuridão parece melhor abrigo que o silêncio nestes tempos. Ninguém retorna ao seu espetáculo, guardando para si, além da força excruciante do silêncio, a vergonha do seu fracasso de interação. Não é a dor física, no entanto, que o leva a desistir de seu silêncio. É a humilhação de não ter o retorno. É o dar-se de completo e, ao precisar de um apoio, receber o vácuo para sustentar sua mudança de posição. É a própria frustração de atravessar o deserto há 30 horas sem água ou líquido, ao mirar ao longe os oásis e, ao aproximar do gole da água, restaurador, tal qual a última Coca-Cola do deserto. A miragem se esfumaça, recheando a boca seca e rachada com areia fina e escaldante.
Ninguém tem ainda uma longa jornada à frente. À noite a ave voa e os olhos de ninguém. O peripatético acorrentado regeneram-se bem com suas orelhas. Um breve descaso sobre a aveludado escuro do mundo. À luz de velas, ninguém estuda, ninguém lê os alfarrábios, as escrituras antigas. Adormece apenas pelo cansaço. Na sua pena, cada performance tem que ser única. Ciente que nos dias seguintes ele sentará à cadeira, será acorrentado à ave e comerá seus olhos. Diante de uma plateia que não vê, que não escuta, que não retorna às suas perguntas, que ninguém sabe se está presente, mesmo podendo mitigar o seu sofrimento com uma ação, um retorno, uma luz, já que todos que se saciam da visão e do entretenimento de ninguém, embora ninguém o ajude. Resta a ninguém continuar sua performance, mesmo sem poder ver o público, ou escutar sua voz, ou saber se agrada à plateia. Mas aqui no fim do texto, algum leitor atento pode perguntar o motivo de chamá-lo de ninguém, pois a verdade, nua e crua, é que ninguém se importa. Nardi Tougsak. PS. A animação do inanimado é a definição de Aristóteles para empatia. Texto foi escrito a partir do sentimento de um professor ao passar para o regime de aula não presencial, onde nenhum aluno liga a câmera e muitas perguntas durante a aula são deixadas no vácuo, sem resposta. Ninguém nesse momento é a metáfora do professor. Se você tem empatia, ligue a câmera. Nem que seja por breves minutos. Se cada turma fizer um rodízio e não deixar o professor no escuro ou no silêncio, você pode reverter a situação. É a partir da empatia, do altruísmo, que é se colocar no lugar do outro, é que mudaremos uma sociedade. E você, aluno, já ligou sua câmera hoje? Nem que seja por 5 minutos? Gente, mas que texto é esse, cara? Fantástico, André! Fantástico! E é isso aí, o Leitura Dramatizada vai ficando por aqui. Dá um like aqui, se inscreve no canal e o mais importante, fique em casa. Um grande abraço a todos e tchau!